Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente aqui com vocês, Helder de Araújo, seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 31 de julho de 2024, uma quarta-feira, dia de sol na capital paulista, aí por volta de 16 graus, um pouco frio, talvez um pouco nublado também. Segundo Pepe Escobar, uma das melhores fontes aqui do nosso canal, não há um lugar melhor para assistir à sessão plenária do Partido Comunista Chinês, que a neodireita, assim, quando ouve falar Partido Comunista Chinês, começa a tremer e ver monstros antediluvianos ocultos embaixo da cama, né? Veja, não há lugar melhor para assistir à sessão plenária do Partido Comunista Chinês, que dura 4 dias e só ocorre 2 vezes por década, do que Hong Kong. Um país, dois sistemas, a excepcional ilha. Hong Kong localiza-se no coração do leste asiático, a meio caminho entre o nordeste da Ásia, onde fica o Japão, a Coreia, e o sudeste asiático. A oeste fica a China, como também a massa terrestre da Eurásia, que se liga à Índia, Pérsia, Turquia até a Europa. A leste fica o Pacífico e a costa oeste dos Estados Unidos. Hong Kong é o principal centro multipolar e multinodal. Veja, eu já fiz um vídeo aqui, você vai achar aí no canal o conceito de multinodal, né? Multinodal já é tratado num vídeo, então. Bom, o Hong Kong é uma metrópole global em ritmo acelerado. Ele é cortado por rotas comerciais centenárias, tradicionais. Atraem pessoas de negócios e também turistas de todas as latitudes e longitudes interessadas em conectar comércio, ideias, tecnologia, transporte marítimo, cibernética, bens, mercados, enfim. É uma pujança tecnológica e científica absolutamente fantástica. Agora veja, reinventada para a integração euroasiática do século XXI, Hong Kong tem tudo o de que precisa para prosperar como um centro nevrálgico, chave, né, do Mar da China Meridional, do sul da China, região que ajudou a fazer da China uma superpotência econômica. O plenário lá de Pequim, do PCC, foi um assunto bastante sério, bastante sóbrio, com o objetivo de encontrar um equilíbrio entre o crescimento econômico sustentável e a segurança nacional até 2029, quando então a República Popular da China celebra o seu 80º, lugar 80, né, aniversário. As proverbiais elites compradoras, os quinta-colunas e os sinófobos, os que têm verdadeira fobia da China, que no Ocidente têm estado um tanto perturbados, né? Ou então estão um tanto alegres que houve um certo abrandamento do crescimento fantástico da economia chinesa, como se o dragão estivesse um pouco à observação, à espreita, né? Houve uma certa queda aí na frente financeira e imobiliária, né? Tudo isso corre paralelamente a todo o belicismo híbrido aí que emana de Washington para conter a China. A verdade é que o PIB da China cresceu apenas nesse primeiro semestre de 2024, cresceu 5%. E o comunicado final lá do plenário, divulgado no final da reunião de 4 dias, sublinhou que este crescimento deve continuar a ser uma meta imutável para o segundo semestre do ano. A retórica oficial, naturalmente, se centrou aí no aumento do consumo interno, já que há fortes sanções do ponto de vista externo, e em novos estímulos às exportações e importações, sendo que essas exportações se darão mais no âmbito da Ásia, né? Esta passagem-chave aí do comunicado final resume tudo quando se trata da nova versão do socialismo com características chinesas. O comunicado diz o seguinte, devemos atribuir mais importância às reformas e aprofundá-las de forma abrangente para promover a modernização necessária da China, para que possamos lidar com os desenvolvimentos complexos no nível interno e externo, adaptar-nos à revolução científica e tecnológica e à rápida transformação industrial em curso, a enfrentar as novas expectativas do nosso povo, da nossa população, né? A fim de aprofundarmos aí de forma abrangente as reformas, nós estamos aí comprometidos com o legado de Mao Zedong, a teoria econômica de Deng Xiaoping,
a teoria das 3 representações, que eu posso abordar num outro vídeo, a perspectiva de desenvolvimento científico e tecnológico de Xi Jinping, o atual mandatário. Tudo isso para implementar plenamente as ideias do socialismo chinês, que é característico de uma nova era. Devemos estudar aí e implementar minuciosamente as novas ideias, posições e conclusões do secretário-geral Xi Jinping sobre o aprofundamento abrangente das reformas e aplicar plena e fielmente a nova filosofia de desenvolvimento em todas as frentes. Veja, isso é uma carta de intenções, né? Em nenhum lugar do mundo você encontra um governo tão concentrado e focado na elaboração de planos quinquenais de desenvolvimento econômico. A Rússia parece agora estar também a fazer as suas primeiras tentativas aí de implementar planos quinquenais, abrangendo desenvolvimento e integração rural, reforma fiscal, proteção do meio ambiente, segurança nacional, combate à corrupção, desenvolvimento cultural e por aí vai, né? Dado que o termo reforma aparece nada menos que 53 vezes no comunicado final, significa, ao contrário do que diz a mídia e o proselitismo do Ocidente, significa que o Partido Comunista Chinês está determinado a melhorar a governança, a governação, o governo e aumentar a sua eficiência em todas as áreas. E todos esses objetivos devem ser alcançados. E o serão, caso contrário, cabeças cairão, né? Serão substituídas, né? Só os melhores. Eu já fiz um vídeo aqui explicando que a China é o regime mais meritocrático do mundo, né? Ou seja, totalmente o contrário do que se propaga aqui no Ocidente coletivo. É meritocracia total lá na China. Para você ser membro do Partido Comunista Chinês, você tem que passar por um escrutínio mais severo do que os nossos vestibulares aqui. Para você entrar na USP, na Unesp, no ITA e por aí vai, né? Não é fácil entrar. E depois, quando você entra, para você galgar posições nos quadros do partido, você tem que se formar, e se informar, e se fazer, e estudar continuamente, se preparar, né? É só os melhores chegam lá, né? A ciência e a tecnologia vão desempenhar novamente um papel importante no desenvolvimento aí da China, uma espécie de sucessora da estratégia Made in China 2025. O foco será, naturalmente, uma melhor integração da economia digital com a economia real, com a economia produtiva, né? Veja, aí já está dando uma dica aí, veja, que eles estão indo também com muito cuidado para a questão financeira, para a financeirização, né? Mas veja, o foco continua sendo a economia real, a economia produtiva, a economia do fazer, né? Do construir, né? Modernização da infraestrutura, que é uma das grandes qualidades aí da China atual, e o aumento da resiliência na cadeia de abastecimento industrial. Sim, eles têm que ser resilientes, porque é um dos países mais sancionados do mundo pelos Estados Unidos agora, né, que tem praticado um protecionismo atroz. Lá, por exemplo, o carro elétrico chinês, o BYD, que ele custa 100% mais caro nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos se vende como liberal, como democracia, toda essa balela, né? Bom, importante aí, o comunicado enfatiza a necessidade de corrigir as falhas do mercado. Ou seja, isso aí é um eufemismo para o turbo neoliberalismo aqui propagado pelo Ocidente coletivo, Estados Unidos à frente, né? O desenvolvimento do setor não estatal, vejam bem esses termos, hein? Deve ser fortemente apoiado e orientado, com Pequim a garantir que todas as formas de propriedade na economia devem competir de forma justa e legal, em termos iguais. Quer dizer, nada de dar privilégio para banqueiro, né, para bilionário, como se faz aqui no Ocidente, né? Veja aqui o modo chinês de encarar a existência humana, né? O excesso de propriedade privada, a concentração escancarada de renda numa alta elite não serve para um país com uma tradição de crescimento e prosperidade na medida do possível para a grande maioria da população. Veja, o foco da China é fortalecer a classe média, né? Ao passo que o foco dos Estados Unidos é fortalecer as elites privilegiadas. Veja que é completamente diferente o sistema, né? O plenário aí do Partido Comunista poderia facilmente ser interpretado como um exercício calculado da famosa paciência taoísta, né? O Tie Maosong, do Instituto Chinês para a Estratégia de Inovação e Desenvolvimento da Academia Chinesa de Ciências, ele disse, Xi Jinping disse muitas vezes que a parte fácil da reforma acabou. Agora estamos em águas turvas e desconhecidas. A parte em que se deve ter muito cuidado onde se pisa e onde se nada, especialmente à medida que os riscos externos aumentam. Também tocamos aí os interesses de muitos grupos.
a principal obsessão, né, da turbocapitalista Hong Kong são, obviamente, os mercados. Vamos fazer agora a ponte entre uma coisa e outra, né? A partir de conversas com comerciantes britânicos que procuram seus clientes na Ásia, parece que eles já não estão tão interessados em investir na China, mas isso não incomoda aí os planejadores de Pequim. Para o Politburo chinês, a questão é como alcançar os objetivos econômicos, sociais, ambientais e geopolíticos estabelecidos na atual gestão do Xi Jinping para os próximos 5 anos. Os mercados devem se adaptar a isso. Veja só quem é que tem a primazia. O governo tem a primazia. O mercado deve se submeter. Claro, eles querem trabalhar junto com os mercados, mas não serem engolfados, né, pelos mercados como se dá aqui no Ocidente, onde as corporações, né, a Big Data, a Big Pharma, a Big Arma, né, a Big Tech manda e comanda todo o jogo. Não, lá tem que ter um planejamento central. Os planejadores em Pequim já incluem Donald Trump na equação geral. O mantra ocidental de que a economia da China está decaindo, isso não procede, hein? A economia da China pode, na verdade, estar hoje numa posição mais difícil do que quando Trump lançou sua guerra comercial em meados de 2018. O yuan está sob maior pressão agora, devido à diferença entre os custos de financiamento dos Estados Unidos e os custos de financiamento da China. De acordo com uma estimativa aí do JP Morgan, né, poderoso banqueiro, né, ocidental, cada aumento de 1% nas tarifas durante o período 2018-2019 da guerra comercial desencadeada pelos Estados Unidos foi associado aí, cada aumento, a um aumento de 0,7% do dólar americano em relação ao yuan. Quer dizer, o dólar americano está associado a um aumento do dólar em relação ao yuan. O Trump planeja impor tarifas de 60% no mínimo sobre praticamente todos os produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Isso resultaria numa taxa de câmbio aí de cerca de 9 yuans por dólar, que seria 25% mais fraca do que está agora, né? Certamente que são águas revoltas. O que o primeiro-ministro de Hong Kong, John Lee, disse sobre a sessão plenária é revelador. Ele encorajou todos os setores da comunidade a lerem o comunicado. A elite empresarial de Hong Kong compreendeu, interpreta o papel de Pequim como o papel aí no desenvolvimento da grande área da Bahia, né, em torno da ilha de Hong Kong. Hong Kong, sublinhou Lee, é um superconector, uma cadeia de valor que liga a China continental ao norte global e ao sul global e continua a atrair todos os tipos de investimento estrangeiro para a China. Agora, compare isso daí com a opinião predominante sobre Hong Kong nos círculos empresariais americanos. A Câmara de Comércio norte-americana em Hong Kong está muito consternada e sublinha que os empresários norte-americanos já não compreendem a Diretiva de Segurança Nacional aprovada em março do ano passado, que complementa a Lei de Segurança Nacional aprovada por Pequim em 2020. E na China se leva a sério, né, essa questão de Lei de Segurança Nacional, né? Para Pequim, estas são questões de segurança nacional muito sérias, que vão desde a repressão ao branqueamento de capitais, que é um colosso, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso daí, quando eu falo sobre o tráfico de drogas, e também o papel, né, das instituições bancárias internacionais no branqueamento do grande dinheiro do tráfico, e também impedir aí que a proverbial quinta coluna incrustada lá dentro da China fomente uma revolução colorida, sobretudo em Hong Kong, né, que quase foi destruído em 2019 pelas revoluções híbridas aí, pela revolução colorida, né. Não admira que tantos investidores americanos não compreendem esse cuidado que a China tem para não sofrer uma revolução colorida, né, como quando eles tentaram fazer isso lá na Praça da Paz Celestial, alguns anos atrás, né. Pequim se importa muito com isso daí, né. Vejamos o que o principal gestor de fundos mútuos da China tem a dizer sobre isso. O Zhang Zun, gestor do Blue Chip Mixed Fund, administra 4 fundos com ativos totais de 8,9 bilhões de dólares. Ele prefere visar o objetivo de Pequim de aumentar o PIB per capita para os níveis ocidentais até 2035. Quer dizer, até 2035, o PIB per capita da China tem que estar no topo, né, do que é os níveis mais altos do Ocidente, né? Se for bem sucedido, com ou sem uma guerra comercial dos Estados Unidos, a guerra comercial já está implantada, os chineses não vão parar até atingir este objetivo. Então, o PIB per capita aí vai estar em torno de 30 mil dólares. Né? E veja, no ano passado ele era de 12.300 dólares, né? O que dá um pouco mais de $1.000 por mês, por chinês, né? Em torno de 5 a 6 mil reais por mês, hoje. Eles querem chegar a 30 mil dólares até 2035, que dá aí
mais de 2 mil dólares por mês para cada chinês, o que dá quase mais ou menos uns 12 mil reais, né? Assim, o investimento estrangeiro continuará a ser bem-vindo na China, seja através de Hong Kong ou não, mas em todas as frentes a segurança nacional vai superar tudo. Chame isso aí de um exercício prático de soberania e que isso sirva de lição para o Brasil, né? Que o Brasil precisa se desenvolver, dinamizar ao máximo a pequena agricultura orgânica, biodinâmica, a microempresa, né, e precisa fazer isso de uma forma que a segurança nacional, a soberania esteja garantida. O Brasil, acorde, desperte, vai ficar dormindo aí no berço esplêndido até quando, Brasil? Veja, não é possível deixar de falar sobre a Venezuela, né? Veja, é o assunto preferido, preferencial. Agora não se fala mais nada aí sobre o atentado falhado sobre o Donald Trump, só se falou sobre a queda de Joe Biden, né, que sofreu um golpe lá dentro do Departamento de Estado. Também só se falou sobre a Kamala Harris, né? E não se falou mais sobre o tiro que falhou lá no Trump, que foram vários atiradores, né? E todos eles falharam e tudo, mas não se falou mais nisso. Mas agora só se fala sobre a Venezuela. Veja, a Venezuela foi o país mais sancionado e confiscado da terra, né? Chávez cometeu erros, Hugo Chávez. Maduro cometeu ainda mais erros. Mas veja, os boicotes e sanções impostos à Venezuela foram decisivos. O maior inimigo da Venezuela foram os boicotes e as sanções impostas aí pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, né? O Donald Trump, o queridinho da neodireita brasileira, ele falou claramente, ó, o petróleo da Venezuela pertence aos Estados Unidos. O cara falou isso explicitamente, tanto na campanha como depois que ele foi presidente. Vários presidentes americanos, antes e depois de Trump, pensam exatamente assim. O petróleo da Venezuela não é da Venezuela, é dos Estados Unidos. É incrível concordar com este terrível crime de sancionar e boicotar um país, levá-lo à penúria e ao caos político a fim de roubar o seu petróleo, porque é disso que se trata. E é incrível ter gente no Brasil que concorde com isso. É incrível ver descerebrados repetindo a mídia porca americana e a mentira torpe de González ganhou com 80%. Dá até pena de ver o González, né? Ele é um espanhol, trouxeram o cara lá da Espanha, ele está completamente acabrunhado, e ele não acredita em nada disso, né? Veja, a eleição venezuelana é a mais vigiada e monitorada do mundo, isso desde a época do Jimmy Carter, hein? Veja, e esse absurdo aí de González ganhou com 80% virou um slogan. Veja, não existe eleição nenhuma no mundo. Jamais existiu. Deixa eu desligar aqui, peraí. Jamais existiu uma eleição na qual você possa roubar uma eleição onde você perdeu com 80% dos votos. Você não vai chegar nem no banheiro se você perdeu com 80% dos votos, né? O Maduro ganhou porque ele teve mais votos, é assim, né? O pessoal da direita não entende o que é o rincão profundo de um país. Veja, aqui nos rincões profundos do Brasil é que elegeram Lula com 50%, 60% dos votos. Na Venezuela é a mesma coisa. Sabe, existe um povão no interior, nas plantações, na vida rural, camponeses, pessoas vivendo ainda de maneira arcaica. Essas pessoas votam no Lula, votam no Maduro. O pessoal da direita não entende isso daí. O pessoal da direita, quando ele pensa aí, se sente nojo do povo, sabe? A esquerda não, você pode criticar a esquerda, mas ela põe a mão na massa. Ela sabe que existe um enorme povo precisando de alguma coisa. Veja, a oposição até que chegou perto lá na Venezuela, né? Mas a dinheirama americana em cima da oposição, aí dessa oposição fake, aí que para mim é fake, Guaidó, González, Corina, o pessoal não sai lá da Casa Branca, né? Não sai de lá com o Pires, né? Para pegar dinheiro lá. Veja, foi dinheiro perdido, hein? Veja, e o Lula acaba de dizer que não se provou a fraude na recente reeleição do Maduro. Vamos analisar. Veja, a inflação acabou aí, na era Chaves. O pessoal não tem ideia do que foi o governo do Hugo Chávez. Era pleno emprego, sabe? Foi uma época fantástica. No final da era Chaves é que veio a fraquejada, o golpe, né? No pós-Chaves, depois que entra o Maduro, a Venezuela foi a bancarrota. O PIB da Venezuela despencou, caiu 63%. Né? E teve todo aquele problema do empobrecimento da classe média. A classe alta foi embora, né? Foi lá para Miami, para a Flórida, para as Ilhas Caimã, foi passear em Paris, sei lá. E nos últimos 2 anos, veja, o desenvolvimento da Venezuela é excepcional. A China e a Rússia investiram na Venezuela.
melhorando um tanto a sua produção, inclusive produção industrial. Na verdade, a Venezuela começou a melhorar, a crescer, a sair do vermelho em 2020, né, porque os Estados Unidos estavam lá às voltas com o Covid e não tinha tanto tempo de prejudicar a Venezuela, né? O Brasil tem excelentes interesses na Venezuela. Veja, os governantes brasileiros que aderem ao direito dos Estados Unidos de prejudicarem a Venezuela são bonecos apátridas, são traidores da América Latina. É isso que se deve dizer. A Venezuela nunca deixou de vender petróleo para os Estados Unidos. Segue vendendo, inclusive, para a Índia. Veja, Roraima aí, que ficou com boa parte aí dos imigrantes, né? Também tem bons negócios aí de compra e venda com a Venezuela. E agora tem muito venezuelano voltando para a Venezuela, tendo melhorado as condições de vida, né? Venezuela tem de voltar imediatamente ao Mercosul. Veja, suspender a Venezuela do Mercosul para agradar a CIA americana, o que é isso? É coisa do Temer, aí do Macri, do Milei, né? Quer dizer, isso aí não serve mais no mundo multipolar. Os Estados Unidos não lideram mais o mundo como um senhor, mas como um mafioso viciado, né? Parece cada vez mais uma máquina desembestada, completamente obcecado com o seu dólar, né? Os países estão discretamente se desfazendo do dólar. Veja, o modo dos Estados Unidos é assim: ele compra petróleo da Venezuela e mete o cacete na Venezuela. É assim que ele faz. Compra petróleo do Irã e mete o cacete do Irã na grande mídia. Ora, defender os interesses dos Estados Unidos significa gostar de descer a lenha no cliente, né? Quando você precisa dele, tudo bem, você vai lá e compra e depois você vai conspirar pelas costas para prejudicar. É isso que você faz. E tem gente aqui que condena o Maduro. Não, o Maduro é um criminoso, ele é um ditador terrível e não sei o quê. Ora, o problema do Maduro não é o teu problema, o meu. O problema do Maduro é o problema do Maduro, é o problema dele. A Venezuela é um país parceiro do Brasil e nós não fazemos aqui o que os Estados Unidos fazem com seus parceiros, né? Todo mundo precisa comprar e vender. Você vai gostar de vender o teu negócio para alguém que te compra e depois tenta roubar teu negócio? Esses são os Estados Unidos, é assim que eles são. Nós não somos assim, o brasileiro não é assim. Veja, ficar puxando o saco de think tank americana, lambendo aí ONG, ONG hipócrita, repetir mídia neoliberal, que sempre desce a lenha no Brasil. A mídia neoliberal aí, ela sempre vende a pior imagem possível do Brasil. Sabe, você vai ouvir Milei falando, Guga Chakra, Sakamoto, essa esquerda liberal, ou ouvir a direita neoliberal, joga tudo isso no lixo, pessoal. Vem para aqui para o nosso canal, ó, vamos esperar, vamos ver quem ganhou, né? E como que ganhou. A verdade vai chegar, lógico. Nós temos que ser solidários com a Venezuela, sem se meter em seu modo de vida, em seu modo de governo. Por que a China cresce no mundo? Ela não se mete nos assuntos internos do teu governo. Não quer dizer que a China, a Rússia, o Irã são santos. Não, não tem nenhum santo. Quer dizer que são BRICS. Eles não querem roubar o teu petróleo, eles não confiscam o teu ouro. O ouro da Venezuela está todinho confiscado lá na City de Londres. Sabe, o país teve o seu dinheiro confiscado, a sua empresa PDVSA prejudicada, né, sucateada, o preço do petróleo manipulado. Teve lá um monte de quinta-colunas fazendo guerra híbrida, enviaram mercenários para derrubar o Maduro. Quer dizer, é um inferno viver assim, né? Os Estados Unidos, eles querem roubar o teu petróleo e confiscar o teu ouro. É o que eles fazem, tá? E na grande mídia eles se vendem como santinhos, como libertadores, como salvadores. Veja, o Brasil tem de manter sua neutralidade com força. Ao mesmo tempo, o Brasil tem que crescer nos BRICS. Veja, o governo Bolsonaro, veja, aí eu vou fazer um elogio, ele foi neutro com a China, com a Rússia. O governo do Lula é a mesma coisa, ele é neutro com a China, com a Rússia, com o Irã. É assim que tem que ser. Esse é o caminho do Brasil. Mas nós temos um papel no BRICS. Nós somos responsáveis pelos rumos da América Latina. Uma democracia imposta pelos Estados Unidos não vale nada. Não se sustenta essa democracia, para inglês ver aí, nunca. Uma democracia com crescimento econômico tem que partir de dentro do próprio país, né? Tem problema na eleição? Tem, mas a pior de todas as eleições é a dos Estados Unidos, hein? Tem problema na eleição da Venezuela? Veja, o Maduro não teve 51, teve quanto? 50? Teve quanto? 49? Esse questionamento é possível. Agora, 80% para o González, isso é conta de mentiroso. Tem muito venezuelano que apoia o Maduro. Tem oposição? Tem muita oposição, mas 80% já mostra que a oposição não tem um projeto de poder.
Tem um projeto de mentira aí, norte-americano. Isso tem. Se o Maduro ficar no poder, vamos dizer, vamos analisar aí, vamos dizer, ele vai ficar no poder por 6 meses. Ele ganhou. Se não ficar é porque ele perdeu. Você não vai conseguir reprimir 80% da população. Dizer que vai reprimir 80% é conversa mole, é papo de mentiroso, né? De anticomunista, de macartista, de neocon. Né? É papo da neodireita, da esquerda liberal. Você só consegue alguma governabilidade se você tiver alguma representatividade. Não falei, você sai dali da sala ali do TSE, você não chega nem no banheiro. Sabe? Se sai dali com 80% de oposição vencendo a eleição e você fraudando a eleição, você sai dali direto para uma cela. Ninguém governa sem apoio popular. A cara do Gonzalez só não é mais convincente do que a cara do Guaidó. Né? Bom, pessoal, é isso daí. Vamos aguardar e vamos ver o desenlace aí dos acontecimentos. Bom, para terminar aqui, é importante se dizer, Israel obteve uma grande vitória ontem, né, sobre o povo palestino. Acabou com a última liderança política do Hamas, né? Acabou de matar o último grande líder do Hamas. Gaza está agora completamente isolada. É o maior gueto do mundo. Pega o vídeo aí do canal onde eu comparo o gueto de Gaza com o gueto de Varsóvia. E onde eu mostro que as condições de vida em Gaza são piores do que as condições de vida do gueto de Varsóvia, lá na Segunda Guerra Mundial. 2 milhões de palestinos. Não há hospital, não há escolas, não há igrejas, não há praças, não há saídas, nada, nada, nada. Tudo foi destruído, sob o aplauso da neodireita brasileira e da esquerda liberal, né, dos Mileis, Macris e Temers da vida. Dia de festa, hein, para mileizistas e bolsolavetes, hein? Parabéns, Israel. Vamos ver como é que vai ficar na sequência, né, na sua guerra contra o Irã, né? Bom, pessoal, é isso. 27 minutos. Também pus ali no Facebook falando sobre narcotráfico. Entrei num debate ali sobre direita, esquerda, né? O pessoal morre de medo do Foro de São Paulo. Eles não estão com esse negócio de Foro de São Paulo na cabeça, né? Sabe, eles pensam em esquerda, eles pensam que o Frankenstein está embaixo da cama. É isso que eles pensam, né? Que um monstro antediluviano vai agarrar a sua jugular, né? Eles pensam em esquerda, eles pensam em quê? Em narcotráfico. Eles pensam em quê? Em crime organizado. Eles pensam que em guerrilhas lá de 1962. É isso? Eles pensam que em Mao Zedong. Eles pensam, na cabeça dele, o Stalin é que é o presidente da Rússia. Né? Quer dizer, quando eu penso em esquerda, eu penso num povão. Né? Num povão, 50%, 60% aí de um povo num país. Né? Agora, quem é que mete a mão na massa? É a direita? Para cuidar desse povo? Cuidar da maneira como é possível se cuidar? Eu penso o quê? Eu penso em energia elétrica, eu penso em água, esgoto, eu penso em política pública, em política social. Quem é que mete a mão na massa para tentar fazer isso daí? É a direita? Não, a esquerda sente nojo da esquerda. Né? Então, de que lado que eu vou ficar? Eu vou ficar do lado da população. Da população, do povo, é. Narcotráfico? Não existe narcotráfico sem CIA, sem DEA, né? Sem HSBC, não existe. Eu já fiz um vídeo só sobre isso daí, 2 vídeos sobre narcotráfico. Não existe narcotráfico internacional sem Citibank. Não existe sem Wall Street, sem City de Londres, sem BlackRock, sem altos investimentos. Não há narcotráfico sem generais, sem secretários de transporte, sem uma parafernália de pessoas na folha de pagamento, sem as rotas estabelecidas, sem o branqueamento da dinheirama, sem o reinvestimento do dinheiro do tráfico em negócios lícitos, legítimos, etc. Agora mesmo soltaram o El Chapo lá, o grande lá El Chapo, lá, que era sócio do Pablo Escobar. O Biden soltou. O Biden ainda pode assinar alguns papéis lá, né, que mandam ele assinar. Porque precisam reativar rotas, facilitar envios, entregas. Haiti, guerra do Haiti foi por causa das rotas. Eu já fiz um vídeo também sobre isso daí. É assim, o Pablo Escobar era comprovadamente um agente da CIA, ele foi cooptado, foi controlado. Eu fiz vários vídeos sobre isso daí. O Daniel Stulin escreveu sobre isso daí. O La Roche explicou aí, inclusive no seu livro fantástico que eu indiquei no canal, o Dope Incorporation, Britain's Opium War Against the USA. Vou colocar aí na descrição do vídeo.
Pessoal, vamos ficando por aqui, estamos com 29 minutos, mais um vídeo seminal do nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel. Não tá fácil de colocar na forma de áudio lá no Spotify, então pode ser que você só encontre aqui no YouTube os nossos vídeos. O canal vai crescendo, 2.600 seguidores, nosso objetivo é ter 3.000 seguidores. Se você não é seguidor, verifique se você está seguindo o canal, se você está inscrito no canal. Dê o seu like aí, pessoal, o like é de graça, hein? Não paga nada. Se quiser ajudar o canal, é o Pix ou lá aí o super sticker aí do próprio canal. Dê o seu comentário é valioso. Eu respondo a todos os comentários na medida do possível, pessoal. Por favor, apoie o nosso canal aqui de mídia alternativa, de mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. O canal também é divulgado aí no Facebook, no X e também no Telegram, né? Nós divulgamos também lá o nosso canal. Muito obrigado a todos pela presença. Traga seguidor, divulgue nas suas redes. Até a próxima, pessoal, e fiquem com Deus.